Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o canal. Hoje a gente vai resolver questão de língua portuguesa, questão de interpretação de texto, uma questãozinha da CESP. Então, você que vai fazer concurso público, na qual a banca é a CESP-Sebrasp, já fica aqui comigo nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, deixa o like, compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários que questões você gostaria que eu resolvesse aqui para os próximos vídeos. Meu nome é Renan, eu sou professor de língua portuguesa e nesse canal eu vou resolver questões e eu vou trazer aqui algumas dicas, alguns insights sobre língua portuguesa para sua aprovação. Então, bora lá? Beleza, então aqui, como eu falei, vai ser uma questão da CESP. A CESP, ela adora questões de interpretação de texto. Essas questões, elas são muito importantes. Na real, interpretação e compreensão de texto são os assuntos que mais caem relativos à língua portuguesa nos concursos públicos, principalmente da CESP. Aqui a gente vai ver, é uma questão aqui recente, tá? Uma questão de 2024, para o cargo de Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. E aqui a gente tem esse trechinho e a interpretação dele aqui. Bora ler esse trecho rapidinho. A leitura não transforma apenas quem lê, ela também transforma quem escreve, porque escrever é um processo de descoberta de ideias, de sentimentos, de opiniões que nem sabíamos ter. Isso muda tudo, nos ajuda a entender o mundo e principalmente a entender a nós mesmos. Bem poética aqui esse trechinho. E qual que é a ideia desse trecho? O enunciado da questão diz: com base no texto, assinale a alternativa correta. Então aqui basicamente é uma questão de inferência. A gente vai tentar interpretar aqui o texto e ver qual dessas quatro alternativas mais correspondem ao que o texto quer passar. Letra A. O autor afirma que a leitura é um hábito mais importante que a escrita para o autoconhecimento. Galera, a gente já consegue aqui pensar em eliminar alternativas. Isso é muito importante para questões de interpretação de texto, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O autor afirma que a leitura é um hábito mais importante que a escrita para o autoconhecimento. Em algum momento aqui o autor ele afirmou isso, que a leitura é mais importante que a escrita. Vamos ler de novo. A leitura não transforma apenas quem lê, ela também transforma quem escreve. Porque escrever é um processo de descoberta de ideias, de sentimentos, de opiniões que nem sabíamos ter. Isso muda tudo. Nos ajuda a entender o mundo e principalmente entender a nós mesmos. Galera, em nenhum momento ele faz qualquer tipo de juízo de valor, ele faz qualquer tipo de comparação, qual que é mais importante, se é a leitura ou se é a escrita. Então, não existe aqui essa questão de afirmar que a leitura é um hábito mais importante que a escrita. Isso aqui está completamente equivocado. Então a gente já pode eliminar a letra A. Bora aqui para a letra B. Segundo o texto, escrever permite ao indivíduo reafirmar certezas já estabelecidas. Certezas já estabelecidas? Vamos lá. Aqui ele está falando de escrever. O que escrever vai causar no indivíduo, tá? A gente pula aqui essa parte da leitura e a gente vai aqui no ela também transforma quem escreve, porque escrever é um processo de descoberta de ideias e sentimentos, de opiniões, coisas que a gente nem sabia ter. Então aqui existe alguma relação entre escrever e reafirmar certezas já estabelecidas, ou seja, que preconceitos, né? Coisas que a pessoa já sabia e que através da escrita ele vai reafirmar. Não existe nada disso. É muito pelo contrário, né? Ele fala aqui de descoberta. Você não vai reforçar ideias já preconcebidas, você vai descobrir novas ideias através da escrita. Então nada a ver essa letra B. Ó, a gente já eliminou duas alternativas. Agora 50-50. Vamos ver aqui a letra C. O texto defende que tanto a leitura quanto a escrita têm potencial de transformação pessoal. Tá aí a nossa resposta. Bora analisar o texto de novo. A leitura não transforma apenas quem lê, ela também transforma quem escreve. Então ele está falando aqui que a leitura ela tem um potencial duplo de transformar quem está lendo, mas também quem escreve, porque vai ter aqui essa descoberta de novas perspectivas. E é justamente isso que o texto defende, que tanto a leitura quanto a escrita vão ter aqui potencial de transformação pessoal. E fala justamente disso, né? De transformação, é o que a gente vê aqui. Ela também transforma quem escreve. É um processo aqui de descoberta. Então, letra C é a nossa alternativa, eu vou marcar aqui, mas só por desencargo de consciência, bora ver a letra D também. A letra D diz o seguinte: a função da escrita, conforme o texto, é apenas comunicar ideias já conhecidas pelo autor. Galera, é basicamente a mesma coisa que a letra B. Olha a letra B. Segundo o texto, escrever permite ao indivíduo reafirmar certezas e comunicar ideias já conhecidas pelo autor. É basicamente uma reescritura da B de outra forma. Eu já acharia esquisita essa D pelo apenas aqui.
Geralmente, esses textos de interpretação de texto aqui para concursos públicos, eles são textos complexos, eles são textos mais profundos. Mesmo os textos mais simples, muito dificilmente o autor vai afirmar somente ou apenas alguma coisa. Ou apenas ele é um indicativo de que tem alguma coisa errada com aquela alternativa. Então aqui a função da escrita não é apenas comunicar ideias já conhecidas, muito pelo contrário, é ajudar aqui na descoberta de novas ideias. Então essa daqui também nada a ver. Nossa resposta é a letra C. Então aqui eu já expliquei para vocês, mas eu vou trazer aqui de uma forma mais objetiva por que a letra C está correta. A alternativa C resume fielmente a ideia central do texto, que diz que a leitura transforma quem lê, é o que a gente viu, ela transforma quem lê e a escrita transforma quem escreve, tá? Então a gente tem aqui essas duas habilidades com potencial de transformação. E aqui ela até fala, pois esse é um processo de descoberta interna, então de autoconhecimento, de autodescoberta, descoberta interna. Inclusive a gente vê isso nesse trecho do texto, de opiniões que nem sabíamos ter. Então é algo interno que é colocado para fora, que a gente descobre. O autor ressalta que a escrita revela sentimentos e pensamentos até então desconhecidos por quem escreve, o que a torna transformadora. Então a escrita tem esse papel de transformar, de dar vazão a sentimentos, a ideias, a opiniões que a pessoa nem sabia ter. Então o texto ele vai falar aqui de dupla transformação pela leitura e também pela escrita. Nada a ver com as outras alternativas. Duas aqui trazem coisas como reforçar preconceitos ou ideias já estabelecidas, né? E a letra A aqui, ela fala de o autor afirmar que a leitura é um hábito mais importante. Não tem nada a ver. Ele não fala aqui que um é mais importante que o outro. Ele fala que os dois têm potencial transformador. Então, trazendo aqui para você só algumas características dessa questão que são cobradas nos concursos públicos. A gente tem aqui os temas trabalhados na questão, leitura das intenções do autor. Intenções do autor é algo importantíssimo você conseguir ler pensando no que o autor quis passar. Isso é muito importante, galera. Identificação da ideia central do texto. Então, qual que é o cerne lá? É a questão da transformação pela escrita e pela leitura, de dar vazão a ideias que a pessoa tinha dentro e nem sabia que ela tinha. Então, identificação da ideia central do texto, compreensão de efeitos de sentido gerados pelas expressões chaves como transformação, né, e como descoberta, são essas expressões chaves aqui para a gente conseguir bater e entender a ideia central do texto, e interpretação de posicionamentos implícitos ou explícitos do texto. Aqui eu diria que eles são até explícitos, tá? Porque é muito claro o autor comunicando a importância das duas habilidades da leitura e também da escrita. Então, habilidades cobradas, né? Entender mensagem global do texto, distinguir informações textuais reais de interpretações equivocadas. A gente teve algumas interpretações equivocadas nas alternativas, né? Nas outras alternativas do texto. Identificar o propósito comunicativo do autor, que a gente já identificou, e fazer inferência coerente com o texto. Inferência é a gente pegar aqui o que está dito, o que está deixado lá no texto e supor, imaginar, chegar a conclusões daquilo que o autor quer trazer. A gente vai ter aula sobre inferência textual, isso é importantíssimo, cai muito em concursos, mas são aqui algumas habilidades gerais cobradas nesse tipo de questão. Então é isso, galera, essa foi a questão de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, eu vou deixar aqui linkado um vídeo onde eu falo sobre os principais concursos públicos desse segundo semestre de 2025. Corre lá e confere e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e eu vejo você no próximo vídeo resolvendo mais questões de língua portuguesa.